A paz do Senhor, gente, bom dia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês que estão conosco. Um ótimo dia de sábado é o que eu desejo para você e para todos os seus familiares. Meu muito obrigada a vocês que se inscreveram agora. Sejam muito, muito bem-vindos. Que Deus em Cristo Jesus realize o desejo no coração de cada um de vocês. Amém, amados? Louva a Deus pela vida de cada um. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nesta manhã encontra-se no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Vou estar lendo aqui o versículo de número 19, que nos diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus porque o Senhor, nosso Deus, meus amados, é o Deus de fogo. Nosso Deus é o Deus de fogo, é o Deus que está na cova, é o Deus que está nas águas, é o Deus que está no ar, é o Deus que está em todos os lugares. Glória a Deus. Então eu não sei onde você está, mas eu sei que o Senhor, nosso Deus, está com você. E por meio dessa mensagem o Senhor vem falando aos nossos corações neste dia de sábado, ou no momento que você ouvir esse vídeo. Não temas, porque eu estou com você, aonde você andar. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma história que nos traz muito ensinamento acerca de que nós temos que ser convictos da fé em Cristo Jesus. Nós temos que lutarmos e defendermos aquilo que nós cremos. Sadraque, Mesaque e Abednego, 10 jovens que vieram de Israel. A palavra de Deus nos diz que esses jovens não se dobraram ao costume da Babilônia. Então, glória a Deus que nós possamos permanecer firmados nos ensinamentos de Cristo Jesus e não nos dobrar ao sistema do mundo. A palavra de Deus nos fala que ali o rei Nabucodonosor se sentiu maioral e ele mandou fazer uma estátua de ouro, colocar no campo de Durã e que todos deveriam adorar aquela estátua de ouro. E a palavra de Deus nos diz que ele ia pedir, ia ordenar que tocasse todos os instrumentos, sambuca, satélite, harpa, todos os instrumentos, e ao som daqueles instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a sua estátua. Mas tinha 3 jovens ali que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Então, glória a Deus por isso, nos mostrando, meus amados, que nós também não devemos nos prostrar diante das propostas indecentes do inimigo. Às vezes tem pessoas que acham que as coisas erradas são normais e querem que a gente também faça. Não faça, você é de Deus. O Senhor lhe escolheu, o Senhor lhe chamou e você é diferente. Então, aonde você estiver, não seja igual a todos aqueles que acham que mentir um pouquinho não tem problema. Aqueles que acham que aumentar alguma história não tem problema. Não. Fique na verdade, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar na verdade, porque a verdade é o próprio Jesus, né? Glória a Deus. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira é algo que não vem da parte de Deus. A Bíblia nos diz que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas, né? O diabo. E nele nunca se achou verdade. Então você é filho de Deus, filho da luz. Não entre pelo caminho errado. Permaneça fazendo a vontade do Senhor. Mesmo que isso aparentemente possa custar muito para você. E mesmo que custe, mas vale a pena, porque o Senhor defende os seus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela fornalha de fogo, ou diante daquela estátua de ouro, perdão. E ali o rei manda chamar, né? Alguém fala certamente para o rei que eles não se dobraram. E o rei manda chamá-lo. E ali ele ainda dá mais outra oportunidade para que eles venham se dobrar. Mas eles não querem acordo. Eles sabem que a sua adoração, né, deveria ser unicamente ao Deus dos céus. Assim como você também sabe, meu amado, que o seu louvor, a sua adoração tem que ser exclusivamente a Deus. E não há outro que nós devemos adorar, glória a Deus, porque só Ele morreu e ressuscitou. E é Ele que nos deu a vida eterna. Então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso amado e Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus, hoje e eternamente. E a palavra de Deus nos fala que ali aqueles jovens não se prostraram. E no versículo onde eu li, Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar
dentro da fornalha de fogo ardente. O versículo que eu li falar aqui mudou o semblante de Nabucodonosor, ou seja, ele se enfureceu e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Imagina, se o fogo já era quente, ainda mandou aquecer 7 vezes mais. Mas eles não mudaram a sua opinião em que ele deveria adorar, né? Glória a Deus. E a palavra fala que ele mandou ali os homens mais fortes do seu exército jogar, né? A Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha de fogo ardente. E quando aqueles homens foram lançar aqueles 3 jovens na fornalha, aquela chama estava tão quente que aqueles homens caíram mortos. Mas com os jovens não aconteceram nada, porque o Senhor estava na fornalha de fogo ardente, glória a Deus, e eles passearam dentro do fogo. Enquanto eles estavam dentro do fogo, a única coisa que se queimou foi apenas as cordas que Nabucodonosor tinha posto para prender as suas mãos. E eles caminhavam e passeavam dentro da fornalha. O rei, ao ver aquela cena, ficou abismado. Como é que eles tinham lançado 3 e agora ele estava vendo 4? Ele fala ali com os seus. E ali ele manda tirar Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, mesmo que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, vale a pena permanecer fiel ao nosso Deus, porque Ele dá livramento. Nosso Deus é Deus de monte, é Deus de vale, não importa a situação. O Senhor sempre tem uma porta de escape para os seus, para aqueles que permanecem fiel à sua palavra. O nosso Deus não mudou. A palavra de Deus nos diz no livro dos Hebreus que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda, glória a Deus. O que Ele fez nos tempos passados, Ele continua fazendo para a glória do nome dEle. Aleluia. Livrando e guardando os seus, abrindo porta, apagando a força do fogo, abrindo o mar quando necessário e fazendo coisas maravilhosas para dar vitória aos seus. Então receba a vitória da parte do Senhor nosso Deus. Vale a pena nós sermos obedientes a esse Deus. Vale a pena nós irmos contra todo o sistema do mundo e tudo aquilo que não vem do Senhor. Porque nós sabemos, meus amados, que no fim o Senhor é que nos restaurará, o Senhor é que nos dará a vitória em todas as coisas. E mais do que termos vitória nessa vida, nós sabemos que nos aguarda uma vida eterna, que só o Senhor Jesus pode garantir. Em nenhum outro lugar nós encontraremos salvação, se não for no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vale a pena servir esse Deus. Quando o rei Nabucodonosor tira aqueles jovens de lá, ele agora escreve um edito, né, que em todo lugar, em todos os lugares, né, que ninguém possa dizer nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que aqueles jovens são exaltados e o nome do Senhor nosso Deus também é glorificado. Então, glória a Deus por isso. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena passar pela prova, dando glória a Deus, porque no fim você verá que as bênçãos de Deus lhe acompanhará e em todo